Enoque é um personagem enigmático com apenas 3 breves passagens na Bíblia abordando a história de sua vida. Esses trechos são como peças essenciais de um quebra-cabeça, que, quando unidas, revelam o retrato de um autêntico homem de fé. No entanto, é essencial destacar que não estamos nos referindo a Enoque, filho de Caim. Este Enoque, do qual falaremos, traz consigo uma história única e uma linhagem que tece uma narrativa cativante. O nome Enoque carrega consigo um significado revelador. Originado da raiz hebraica Shanak, seu nome traduz-se como iniciação ou dedicação. Este nome sugere uma vida consagrada e uma busca constante por uma conexão mais profunda com o divino. Enoque, desde cedo, mostrou uma inclinação para a espiritualidade e uma vontade inabalável de se encontrar com Deus. Enoque nasceu na 7ª geração da linhagem de Adão. Ele era descendente de Sete, o filho que Deus concedeu a Adão e Eva após a tragédia de Caim e Abel. A linhagem de Sete foi marcada por uma busca constante pela retidão e pela busca de uma relação profunda com o Criador. Eram tempos marcados por uma humanidade moral e espiritualmente deteriorada. Embora os seres humanos ainda desfrutassem de uma notável longevidade, preservando vestígios da perfeição física perdida por Adão e Eva, o cenário moral era sombrio. A semente da violência, plantada na 2ª geração por Caim ao assassinar Abel, floresceu em uma cultura impregnada de hostilidade. Descendentes de Caim, orgulhosos de sua violência, exacerbaram ainda mais o clima negativo. Nesta época, surgiu uma forma distorcida de invocar o nome de Deus, caracterizada pela blasfêmia e desrespeito. A prevalência dessa falsa religião tornou-se proeminente nos dias de Enoque. Crescendo nesse ambiente, Enoque confrontou uma decisão crucial: seguir a corrente majoritária ou buscar o Deus verdadeiro, Jeová, o Criador do céu e da terra. O livro de Gênesis relata que Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus, destacando-o como um homem de Deus em um mundo que se opunha completamente ao divino. Casado e pai de filhos e filhas, Enoque liderou sua família em uma vida centrada na retidão e na devoção a Deus, inspirando aqueles ao seu redor a também perseguirem a verdadeira intimidade com o Criador. Embora a Bíblia não mencione o nome de sua esposa ou o número exato de filhos e filhas, o compromisso de Enoque em seguir as leis de Deus ao cuidar de sua família é implicitamente reconhecido. Ele reconheceu a importância de ser fiel à sua esposa e dedicou-se a ensinar aos seus filhos sobre a importância de Deus. O ponto culminante da vida de Enoque é registrado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 18 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared somaram 962 anos e ele morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço que clique no botão de like e faça sua inscrição no canal. Isso vai nos motivar a continuar com este trabalho. Continuando. Mas o que será que quer dizer a expressão? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Diferentemente de outros personagens bíblicos, a história de Enoque é singular, marcada por uma proximidade íntima com o próprio Deus. No entanto, o que torna sua história notável não são apenas os 365 anos vividos, mas a qualidade da sua jornada espiritual. Caminhar com Deus, ou ter uma verdadeira intimidade com Deus, é ir além da mera aproximação ou conhecimento teórico.
É uma jornada espiritual que transcende as formalidades religiosas e se aprofunda na essência da comunhão divina. A intimidade com Deus envolve não apenas reconhecer sua existência, mas estabelecer uma afinidade profunda, um relacionamento genuíno baseado na compreensão mútua. Assim como em relacionamentos humanos, a afinidade implica em conhecer e ser conhecido, em compartilhar experiências, sentimentos e pensamentos de maneira íntima. Não se trata apenas de buscá-lo em momentos de necessidade, mas de compartilhar cada aspecto da vida, desde as alegrias até as lutas diárias. É ter Deus como o companheiro constante, o confidente que não apenas ouve, mas compreende e caminha ao nosso lado em cada passo da jornada. Essa comunhão envolve oração, meditação e uma consciência constante da presença de Deus. Nos ensinamentos bíblicos, a história de Enoque destaca-se como um exemplo notável dessa verdadeira intimidade. Toda essa caminhada com Deus viria a ser recompensada posteriormente. Enoque andou com Deus de maneira tão profunda que foi arrebatado para a presença divina. E é aqui que o aspecto mais extraordinário dessa passagem é revelado. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Este não é um fim comum. Esta seria talvez a melhor das recompensas. Não é a morte que encerra a história de Enoque, mas um arrebatamento direto para a presença divina. Este arrebatamento de Enoque é um dos acontecimentos mais admiráveis das Escrituras, destacando sua proximidade sobrenatural com o Criador. É um testemunho da intensidade do relacionamento de Enoque com Deus. Ele se tornou um dos únicos a experimentar tal destino, sendo elevado à presença divina sem passar pela experiência comum da morte. A simplicidade das palavras não esconde a grandiosidade do evento. Enoque não morreu. Ele caminhou tão próximo de Deus que sua existência terrena se fundiu com a eternidade divina. Seu arrebatamento é um símbolo da recompensa reservada àqueles que buscam uma proximidade genuína com o Criador. Outra pessoa que experimentou situação semelhante foi Elias, um profeta poderoso do Antigo Testamento, conhecido por sua dedicação fervorosa a Deus e pelos feitos extraordinários realizados sob orientação divina. Elias foi arrebatado por carros de fogo em um espetáculo glorioso. Porém, diferentemente de Enoque, Elias experimentou uma partida visível, acompanhada por um fenômeno extraordinário. Além de Gênesis, outros livros fazem menção a Enoque, destacando as recompensas e os benefícios da verdadeira intimidade com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, é declarado que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de que agradara a Deus. Aqui, a ênfase está na singularidade da experiência de Enoque, que transcendeu a morte comum de forma notável. A carta de Judas, nos versículos 14 e 15, acrescenta outro elemento intrigante à narrativa de Enoque. O sétimo a contar de Adão profetizou acerca destes, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui, Enoque é apresentado como um profeta, indicando que sua intimidade com Deus não apenas o preservou da morte, mas também o capacitou a proclamar mensagens divinas. Uma curiosidade interessante é que ao longo dos séculos foram encontrados 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor, sendo eles: primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. O conteúdo dos livros contém certas semelhanças.
O primeiro livro é o mais extenso e conhecido, preservado na tradição etíope e, em parte, nos manuscritos do Mar Morto em aramaico, datando do século III a.C. ao século I d.C. Ele abrange visões apocalípticas, anjos caídos, o juízo final e o Filho do Homem messiânico, oferecendo uma cosmologia expansiva ausente nas escrituras canônicas. O segundo livro está preservado principalmente em eslavônico, com alguns fragmentos em grego. Sua datação é incerta. Ele explora temas místicos, incluindo ascensões celestiais, revelações e diálogos sobre a natureza da existência e do cosmos. Por fim, o terceiro livro, menos conhecido, mas de importância nas tradições judaicas e cabalísticas, datado entre o século I a.C. e o século II d.C. O livro tem foco em Enoque como um sábio cósmico, suas jornadas pelos céus e sua audiência perante Deus. Apesar dos livros sugerirem que Enoque seja o autor, os fragmentos encontrados têm uma datação que vai dos anos 200 a.C. até o século I d.C. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque. O período em que Enoque teria vivido é geralmente situado no ano 3000 a.C., muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Alguns, no entanto, sugerem que o primeiro livro de Enoque pode conter citações preservadas oralmente do próprio Enoque até o momento que foi escrito. Apesar de sua riqueza espiritual e histórica, esses livros são geralmente considerados apócrifos por muitas tradições religiosas, não sendo incluídos nas escrituras canônicas. Contudo, seu impacto cultural e influência na espiritualidade são inegáveis. Enoque e seu estilo de vida nos leva a refletir como, às vezes, a correria da vida nos afasta do que realmente importa, como é fácil perder de vista a importância da nossa conexão espiritual. Em meio aos desafios diários, é crucial reservar um tempo para nos reconectar com algo maior do que nós mesmos. Assim como Enoque buscou andar com Deus em meio a um mundo tumultuado, podemos encontrar renovação ao buscar essa intimidade espiritual. Que essa jornada espiritual não seja encarada como uma obrigação, mas como uma oportunidade para encontrar significado, paz e plenitude em nossa vida. Enquanto buscamos a intimidade com Deus, descobrimos que a jornada em si é uma recompensa, transformando-nos gradualmente em pessoas mais centradas, compassivas e espiritualmente renovadas. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.